Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para começarmos desta vez, e mantendo o registro desgraçado que temos vindo a usar nas últimas semanas, para pedirmos ao embaixador o que nos fala um pouco daquilo que tem sido a primeira das guerras, a da Palestina, numa altura em que, ou pouco depois de a Mossad ter voltado a fazer das suas, como já nos habituou há muitas décadas a conseguir, isto é, ir ao estrangeiro acabar com os seus principais adversários. Foi mais uma vez isso que aconteceu, não foi, embaixador? António está a correr um risco histórico, porque obviamente que a Mossad e Israel não reivindicou este ataque, sobre o qual a certeza de ter sido feito por Israel é praticamente 99,99%. Se não estou em erro, também nunca chegaram a dizer que foram eles que mataram os terroristas de Munique, não é? Era a isso que eu me estava a referir. Além de terem matado os terroristas de Munique, mataram também um marroquino na Noruega, que não tinha rigorosamente nada a ver com os terroristas de Munique e que foi confundido por um terrorista de Munique. Israel tem uma prática internacional há muito tempo de atuação fora do seu território. E vale a pena dizer aqui e enquadrar isto. Eu sei que para as pessoas que se chocaram muito, e creio que são a esmagadora maioria, com o ataque terrorista do Hamas, poderá haver uma espécie de uma justificação histórica para a circunstância de Israel ir procurar pelo mundo aqueles que são responsáveis por esse ato terrorista, ou pelo menos pela execução, pelo planeamento desse ato terrorista. Nós temos que perceber que isto não é uma selva, isto é, enquanto que um grupo terrorista atua à luz de uma lógica de finalidades, não tendo praticamente regras, um Estado é um Estado. Isto é, um Estado, ao ser um Estado e ao estar nas Nações Unidas, ao ter relações diplomáticas com outros países, obriga-se a um conjunto de regras, uma das quais é digamos, o respeito pela ordem política e jurídica interna dos outros Estados. Nós percebemos a lógica humana no sentido de dizer é preciso ir atrás dos bandidos. Só que uma coisa é preciso ir atrás dos bandidos de uma forma, digamos, legal, isto é, de acordo com o direito internacional. Outra coisa é ir atrás dos bandidos da maneira que dá mais jeito, isto é, colocando-se à margem da lei. Israel faz sistematicamente isso. Eu diria que muitas das pessoas que nos estão a ver e a ouvir compreendem isto perfeitamente. Havendo este tipo de ações, é natural que haja também uma vendetta quanto a isto, mas nós temos que perceber que isto tem consequências no plano internacional graves, nomeadamente no desestabilizar dos países onde essas ações são feitas, e, além do mais, dá do Estado uma ideia de que não respeita a ordem internacional. Mas este é um ponto que eu gostava de começar por dizer. Além do mais, há aqui um problema novo, que é o seguinte, nomeadamente os americanos, que tiveram desde o primeiro momento uma ação perante esta guerra, relativamente de contenção desta guerra no seu espaço geográfico limitado da Palestina, os americanos ficaram bastante preocupados pela circunstância de Israel ter já começado a fazer ações, nomeadamente no Líbano, onde foram buscar aparentemente o número 2 do Hamas. Veremos se o farão mais tarde no Catar, onde está a grande parte da liderança do Hamas. Para isso, para condenar esses países que acolhem terroristas, há regras internacionais e há mecanismos internacionais de sanções, de acussamento mesmo desses Estados. E por isso mesmo, estar a dar esta oportunidade a Israel de ir onde lhe apetecer é, digamos, criarmos uma ordem internacional alternativa. E, portanto, nós assistimos neste momento a um alargar, precisamente contrariamente àquela ideia que os Estados Unidos tinham, a um alargar do conflito. O alargar do conflito ao Líbano,
onde existe um grupo armado que sistematicamente põe em causa a própria existência de Israel, o Hezbollah, como também alargar o conflito, e aí a culpa não é de Israel, aos Houthis no Iémen, que estão neste momento a fazer uma triagem daquilo que é a entrada dos navios no Mar Vermelho, que é o acesso ao Canal do Suez e o acesso ao Mediterrâneo. Triagem essa que os Houthis dizem fazer em função, digamos, contra os barcos que vão fornecer Israel. E aí criou-se uma força internacional liderada pelos Estados Unidos, integrada por países como a França, como o Reino Unido, como a Itália, como a Grécia, que está a procurar, digamos, garantir a liberdade desses mares. Por aí passam, vale a pena dizê-lo, cerca de 12% de todo o comércio mundial. Isso é da maior importância, basta perceber o vasto da gama e basta perceber que a alternativa é vir pelo sul, é vir pela África do Sul e fazer, digamos, a rota da Índia. E por isso mesmo estamos já a alargar o conflito. A sensação que se tem, mas isso é uma perspectiva pessoal, é que Israel quer alargar o conflito, isto é, interessa-lhe alargar o conflito, não na parte dos Houthis necessariamente, mas na parte do Líbano, porque pretende outra vez ser para o mundo ocidental uma espécie de elemento, digamos, de aliado contra aquele que considera ser o principal elemento estabilizador naquela área, que é o Irão. O Irão é o fornecedor, vale a pena dizê-lo, do Hezbollah, o Irão é o fornecedor dos Houthis, como o Irão tinha sido o fornecedor do Hamas. O Irão é, de facto, um fator desestabilizador naquela área, porque põe em causa a existência de Israel e porque, digamos, para o mundo ocidental funciona como uma potência que faz correr riscos, nomeadamente em termos da sua apetência pela bomba nuclear e pela aquisição da bomba nuclear. Coisa que... Mas está nas mãos do Ocidente, se me permite interrompê-lo, embaixador, está nas mãos do Ocidente, ou pelo menos, por exemplo, da União Europeia, dizer qualquer coisa do género não em nosso nome, não é? Ou dizem não em nosso nome, ou então é um sim explícito. Pois, esse é o problema dos países ocidentais, é que, no caso, em todo este caso, os Estados Unidos estão com Israel, aconteça o que acontecer, faça Israel o que fizer, vale a pena dizer, legal ou ilegalmente. A União Europeia não tem unidade para poder ter uma posição comum nesta matéria. E, por outro lado, em relação ao Irão, houve uma divisão entre a União Europeia e os Estados Unidos. Lembramos que Donald Trump saiu do acordo que permitia a monitorização do enriquecimento do urânio do Irão. E também convém dizê-lo, em abono da verdade e da justiça, que o Irão não pode ter uma bomba nuclear, o que tem todo o sentido que não tenha, de acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual, aliás, é subscritor, mas Israel pode. E todos nós sabemos que Israel tem bomba nuclear. Embora não seja membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, não há nenhuma pressão ocidental para que Israel, digamos, entregue a sua bomba. E por isso mesmo estamos aqui com dois pesos e duas medidas nesta guerra, onde, passando muito rapidamente, nós temos vindo a agravar as vítimas civis em Gaza. Volto a lembrar que as vítimas do ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro foram cerca de 1.170 neste momento computadas, e já vamos em 22 mil vítimas civis em Gaza, com Gaza completamente destruído. E nós não sabemos onde é que vão viver aqueles 2.300.000 pessoas, e não vão com certeza sair do território e ir viver para o estrangeiro, porque esse é que é o objetivo de Israel, que é tirá-los dali. Aquela gente nasceu ali, aquela gente vive ali há muitos e muitos anos em condições penosas, agora foi-lhes destruída toda a zona onde eles vivem, porque na realidade o grupo que dirigia aquela zona era um grupo terrorista, mas a desproporção entre, quer em termos de vítimas civis, quer em termos de estragos físicos, é extraordinária, e nós não sabemos como é que isto vai acabar. Claro.
Não sabemos como é que vai acabar, sabemos que continuaremos a acompanhar o tema com certeza nas próximas semanas, esperemos que não ao longo do ano inteiro, mas tenho sérias dúvidas de que não seja mesmo ao longo do ano inteiro. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o tema, com o segundo tema. Até lá.